Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no seu curso de Python Analytics, beleza? Agora nós vamos falar das listas, beleza? Vamos abrir aqui e vamos já ver essa descrição aqui. O que é lista, Eduardo? As listas, elas são uma das estruturas de dados mais versáteis do Python. Uma lista, ela pode simplesmente ser definida escrevendo uma lista de valores separado por vírgulas entre colchetes. Uma lista de valores, está aqui a lista de valores, separados por vírgulas, estão aqui as vírgulas, dentro de um colchete, beleza? Tá aqui, isso aqui é uma lista, beleza? As listas podem conter itens de tipos diferentes, mas geralmente todos os itens têm o mesmo tipo numa lista, tudo bem? Pode ter tipos diferentes, mas geralmente as listas têm itens do mesmo tipo, beleza? As listas em Python, elas são mutáveis. O que significa isso, Eduardo? Porque você pode simplesmente fazer uma alteração e mudar o nome desse item da sua lista, tudo bem? Simplesmente você pode vir e alterar. A característica da lista é exatamente essa, de você poder alterar os números. Tudo bem? As listas são mutáveis e os elementos individuais de uma lista podem ser alterados. Aqui é um exemplo rápido para definir uma lista e acessá-la, beleza? Vamos fazer aí a nossa primeira lista. Aqui nessa célula, o que eu tenho? Eu tenho um objeto que eu chamei de lista e eu estou fazendo o seguinte. Eu estou dizendo que a minha lista é igual, colocando o sinal de igual, abre e fecha parênteses, uma sequência de números, tá vendo? 0, 1, 4, 9, 16 e 25, tudo bem? Logo abaixo eu estou printando para dizer o seguinte, essa é uma lista, tá bom? Vou explicar como que funciona essa estrutura. Tá aqui a lista, beleza? Eu mandei o Python criar essa lista. Olha só que interessante. Se eu retirar esse pedacinho aqui, olha o meu resultado. Eu simplesmente criei uma lista, tá? Essa lista está criada na memória do motor do Python, tudo bem? A diferença foi que eu pedi para o Python printar e mostrar para a gente. Não só diga para mim, Python, o que é, não só diga para mim, não só construa a lista, mas me mostre também essa lista, tudo bem? Como que eu faço isso? Eu dou um print. Lembra que eu falei que o Python é mais ou menos como uma conversa, uma carta que a gente manda pro computador? Uma carta em inglês? Então, eu disse aí, mostre, beleza? E aí, que interessante que eu quero mostrar para você. Aqui, nessa função print, como é que funciona essa função? Aqui eu posso simplesmente mandar aquele print à lista, do jeito que está aqui, tá? Do jeito que está aqui. Abre e fecha parênteses, printa o meu objeto. Ele vai printar a minha lista. Olha só que interessante. Tá vendo que eu criei a lista, dei o nome dela de list e mandei printar essa lista. Se eu não mando printar, a lista fica gravada na memória, beleza? Só que eu posso fazer mais coisas ainda, como o que eu acabei de fazer aqui, ó. Eu, além de colocar a lista, eu pedi para o Python dar um nome para essa lista. E aí foi o que eu fiz antes da vírgula aqui, ó. Antes da vírgula eu coloquei, ó, essa é uma lista. Tá vendo? Eu poderia colocar qualquer coisa aqui, ó. Essa é uma lista de exemplo. Beleza? De exemplo. E aí, coloquei essa setinha aqui, tudo isso entre aspas simples, tá bom? E mandei executar. Eu gosto de utilizar o comando Shift Enter, tá? Que é a mesma coisa aqui, tá? Para rodar a célula, Ctrl Enter. Mas ele tá mandando dar Ctrl Enter, mas é o Shift Enter, tá? Deu uma pala aqui no Google Colab, é o Shift Enter. Beleza? Pelo menos no meu computador aqui. Você faz o teste aí no seu, tudo bem? Então, eu dou um Shift Enter ou mando executar aqui, aí qual é a saída? Essa é uma lista de exemplo. Aí ele printa exatamente o resultado da lista aqui. Se a minha lista fosse, sei lá, azul aqui nesse primeiro coisa, amarelo nesse segundo coisa, e o que, que ele ia dizer aqui? Ó? Ele ia dar um pau. Por quê? Porque azul teria que estar entre aspas, beleza? Ó, na lista aqui, eu estou dizendo que eu estou escrevendo string na lista, eu tenho que colocar ela entre aspas, tudo bem? Então vamos lá, azul, amarelo, eu vou dar um Shift Enter, tá lá, ó, a minha lista. Você vê que eu tenho tipos diferentes, como está escrito aqui, ó. As listas podem conter tipos diferentes, mas geralmente as listas têm o mesmo tipo, mas pode ter tipos diferentes, tudo bem? Você acabou de comprovar, tá aqui, azul, amarelo, 4, 9, ou seja, essa lista cabe de tudo, beleza pura? Então tá bom, cara. Beleza, vamos embora. Onde que está a primeira diferença aqui que você vê nos bancos relacionais? Se você imaginar que a lista é uma variável de uma tabela, pense em uma tabela, beleza? Uma tabela simples. E essa tabela tem lá algumas colunas, tá bom? Em uma coluna você pode ter a cidade, na outra coluna você pode ter o CEP, beleza? Na coluna onde tem cidade,
Geralmente a gente tem string. Por quê? Porque é o nome da cidade, beleza? E aí tem lá Salvador, tem Brasília, mas não tem cidade 2, cidade 3, cidade 4. Geralmente uma coluna ela vem organizada, né? E ela vem já com um esquema definido, né? Ou aquele campo é texto ou aquele campo é numérico. Não é os dois. E aí é um dos grandes benefícios aqui dessa linguagem, que com lista você pode fazer o que você quiser. Você define que a sua lista vai ser, sei lá, você pode colocar CEP, você pode colocar qualquer coisa aqui dentro, na verdade, beleza? Pode colocar caracteres, enfim, várias coisas, tudo bem? Essa é a primeira das grandes características de uma lista. Tudo bem? Vamos para a próxima. Olha só que interessante. Itens individuais podem ser acessados pelo índice. E antes de mais nada, a gente já vai aprender a primeira grande lição do Python. Eu já vou te explicar sobre indexação, mas na próxima aula, beleza? Próxima aula a gente fala só de indexação aqui em Python. Um forte abraço. Tchau, tchau.